Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. E o tema de hoje é terroir. Jovem, o que é o terroir? Nossa ideia nesse podcast é falar um pouquinho mais de terroir, perfeito? A gente desmistificar isso e a gente aplicar ele na fruticultura, né? Para quem me conhece há um bom tempo, principalmente depois que eu virei docente, né? Eu venho estudando uma das linhas de pesquisa minha, é a gente falar de entender o terroir, né? Sou professor de fruticultura, trabalho na Federal de Lavras e é uma das linhas principais e o sonho nosso, né, é criar uma metodologia efetiva para estudo de terroir. Então, quem acompanha as nossas postagens aí nas redes sociais vê que eu tenho falado bastante desse tema e é algo que está avançando, né? Então, é um tema super interessante que nós agregamos junto da agricultura de precisão para trabalhar ele aqui e a gente tem um sinergismo, né? Então, vamos falar um pouquinho do terroir, do que é o terroir e aí a gente destrincha como a gente faz o estudo e como a gente entende isso aqui, perfeito? Então vamos lá. Terroir vem do francês, né? É uma palavra que ela remete, a palavra, a tradução literal é terreno. A gente está falando de um terreno, a caracterização de um terreno. Mas ela veio a partir de um princípio, de uma condição que nós estudamos o terreno entendendo que cada produto é um terreno diferente. Cada produto é um terreno, olha o tatu confundindo, jovem. Cada terreno me dá um produto diferente, mesmo se são terrenos próximos. Então a ideia do terroir vem isso aí, né? Quando a gente fala no terroir no sentido de vinhos, por exemplo, né? Que é a minha linha de pesquisa, o que eu busco trabalhar muito, vem vindo nesse sentido mesmo, tá? A gente trabalha esse tipo de condição. Então, hoje, para a viticultura, né? Produções de vinhos finos, toda aquela... Aí o vinho de Bordeaux da safra 73, um Bordeaux, um Merlot do Rio Grande do Sul, um Merlot da França. Como que a gente consegue essas diferenças, né? Isso tem a ver com o estudo de terroir. Então o pessoal caracteriza, entende isso aí, né? De uma maneira bem simples, né? Começando uma boa analogia que a gente pode fazer, o terroir somos como nós, seres humanos, né? Todos seres humanos, então como vinho é vinho, todo café é café. Mas nós tivemos vários fatores que nos tornaram um ser humano único. Então, cada um de nós é único, cada um é um terroir, que é oriundo do genes dos nossos pais e mães, do nosso ambiente de criação, de como nossos pais fizeram a nossa criação, né? Isso influencia demais na gente. Então, novamente, um produto, a uva, né? Um azeite, o café, um lúpulo para produzir uma cerveja... que mais? Uma cachaça, uma cana para cachaça, um trigo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a banana de Santa Catarina, a goiaba de Carlópolis, no Paraná, queijo, canastra, né? Então, sim, estou dando exemplos fora da área de fruticultura, mas vocês viram que temos muito da fruticultura e que são super interessantes. E isso tem muito a ver com os fatores que envolvem a produção, né? Então, se a gente pensar, o terroir, né, o estudo de terroir, ele vai mostrar para a gente o que torna aquele produto único. Então, pode ser o vinho, no caso da minha linha de pesquisa, o azeite, né? Então, o que torna o azeite do sul de Minas único em relação ao azeite do Rio Grande do Sul e da Europa? Quais são as características que fazem isso acontecer? É isso que nós buscamos, né, na nossa produção. Tá, o vinho, mesma coisa. No vinho, talvez, é a bebida, né, o subproduto da fruticultura, que o conceito de terroir pega firme, pega pesado, e as outras culturas vêm copiando, né? Hoje a gente briga muito para nós, brasileiros, um terroir de café. Já temos alguma coisa adiantada em algumas regiões, né? A gente, ao final da nossa fala aqui, a gente vai falar no que isso vira, no que isso se transforma, né? Então é super interessante isso. Mas vamos lá, o que é o terroir? O terroir, ele é a interação da genética da planta, então do material que a gente tem, da genética, é a interação dele com o tipo de solo, no nosso caso plantas frutíferas, em que tipo de solo ela está sendo desenvolvida, a interação com o clima, né? Então questão de chuva, variações de temperatura, variações de insolação ao longo, não só no momento da produção, mas ao longo do ciclo todo, isso influencia, tá?
e também o jeito de fazer. Eu tenho de ter uma forma diferenciada de fazer, né? O conceito de terroir, ele vem para alguns outros produtos que a gente não imaginaria, como produtos eletrônicos, produtos de outra forma, que pode ser o lugar que eu tô, pode ser que me dê esse tipo de condição. Isso que é o bacana do terroir, né? Para nós, a fruticultura, basicamente, né, a gente vai estudar o solo, o clima, e o manejo, né, o jeito de fazer, o jeito de processar, né, o know-how desse produto. Tá? E isso é super interessante, né? Para nós, então, o que o produto dessa interação, dessa resposta da planta com o ambiente, vamos falar assim, e o jeito que os seres humanos manipulam ela, me dá um produto totalmente diferenciado. Então, no caso da goiaba de Carlópolis, o que é uma goiaba diferente de todas as outras goiabas? As bananas de Santa Catarina, por que ela é diferente? A banana mais doce do Brasil, né? O slogan que eles usam. Para nós, os vinhos, né? Por que os vinhos são diferentes? Porque o vinho do sul de Minas é diferente dos outros. Quais são essas características, né? O melhor vinho do Brasil, quiçá logo do mundo. Café, né? Café do sul de Minas é o melhor. Então, as condições aqui fazem que esses produtos sejam únicas e diferentes. E como que a planta entende isso, né? Porque basicamente é uma resposta da planta ao clima e ao solo, e depois eu tenho uma padronização para construir isso. Então, a ideia é assim, São Pedro, né, ele vai mandar um clima, uma chuva, que vai marcar, né, a planta, a função primária da planta é produzir, e pós-produção a gente vai trabalhando outras coisas, né? Então, quando a gente fala em produção da planta, a gente está falando em fotossíntese e respiração, construir energia e gastar. E a planta vai vencendo os levels, vamos dizer assim, para quem gosta de videogame. A planta, desde que ela brota no período da dormência ou do repouso, ela vai ter de atingir tantas horas de calor, tantas horas de estresse, tantas horas de alguma função para ela passar de nível. Então, para ela conseguir florescer, para ela frutificar. E nesse estágio, ela vai estar recebendo estímulos do clima. Isso vai marcando, porque às vezes não tem sempre a condição perfeita, né? Qualquer planta gosta de uma condição de temperatura de 25 a 30 graus, 80% de umidade relativa e água e nutriente disponível na quantidade certa para ela. Então não tenho isso, né? Então, à medida que vou tendo variações nas condições, a planta vai tendo microestresses ou estresses moderados ali, que vai modelando o que a gente chama de metabolismo secundário, tá? Então, assim, se eu tivesse só a condição perfeita, a gente teria todos os frutos doces, tá? Uma condição perfeita para acúmulo de açúcar, um acúmulo para crescer bem. Mas faltaria alguma coisa, né? Então, quando a gente fala em produtos que têm interação de terroir, que a gente entende como que eu tenho capacidade de ter um produto único, né? Esses microestresses fazem toda a diferença. Por que a gente trabalha soja e milho como tudo uma coisa só, como uma commodity? Tem um padrão mínimo e depois não tem nenhuma diferença. Porque são plantas que não respondem a nível de qualidade para isso, ou para nós o mercado não é interessante. Tá? Então, quando a gente trabalha com esses produtos que tem uma resposta e a gente consegue agregar valor em cima da resposta, o terroir funciona. E aí, para nós, é extremamente importante, né? Principalmente no caso das frutíferas que a gente vai processar, né? O azeite de oliva, a uva para vinho, suco, o cacau para chocolate, o cupuaçu para pasta e chocolate, né? Que eles vão ter, né? A gente consegue agregar valor e se obter mais qualidade, vale a pena a gente trabalhar. Então, regiões ou estímulos de microestresse vão fazer que esse microestresse agregue mais coisa ao produto do que só tamanho e do que só açúcar ou acidez, dependendo da genética da fruta. Então, no caso do vinho, do chocolate, do café, da oliva, esses microestresses vão agregar para a planta precursores aromáticos de sabores, né, compostos fenólicos, que vão trazer isso no momento das fermentações ou do processamento, vão trazer isso à tona. E isso que é interessante para a gente. Então, quando eu tenho um clima, um solo que facilita esse microestresse, é mais fácil, eu potencializo isso aí, né? Então, no estudo de terroir, o que a gente vai fazer? Eu vou caracterizar qual que é a resposta da minha planta, do meu material genético, para o solo que eu tenho e para a influência do clima. Que tipo de produto vai dar isso? Se ele é diferente ou não de outro. Então, que a gente vai buscar a tipicidade dessa bebida, perfeito? Então, essa tipicidade desse produto, porque o cacau do Espírito Santo é diferente do cacau do Vietnã. A gente busca isso aí.
E hoje, com o advento da agricultura de precisão, né, a gente consegue entender, sim, o conceito de terroir estava mais para uma macro-região, né? E quando a gente fala da normatização do fazer, a gente entra com duas palavrinhas que no Brasil são a indicação geográfica de origem e a denominação de origem. Então, a indicação geográfica de origem é uma certificação, é uma caracterização do terroir um pouco mais grosseira, mais ampla, que ela está muito mais a ver assim, para características comuns da região e do clima, e tudo que eu produzi dentro dela com uma normatização mínima consegue ganhar esse selo. Então, eu já consigo diferenciar o produto de tal região, tá? Mas às vezes dentro do produto dessa região eu ainda tenho diferenças marcantes que eu poderia trabalhar isso mais, né? E aí que vem a denominação de origem. A denominação de origem ela é muito mais restritiva do que a indicação de origem. Então ela vem para uma condição que eu vou pegar um clima, um conjunto, uma interação super específica e principalmente, né, o que difere fortemente a indicação de origem para a denominação de origem é que a denominação de origem ela é muito mais restritiva no know-how, na forma de processar esse produto. Então eu dou, entre aspas, menos liberdade para o produtor, mas para que eu garanta que o processo de fabricação do vinho, do chocolate ou de outra coisa não vai interferir ou vai me padronizar para que eu entenda realmente a diferença da interação genética de solo com o clima, tá? É isso que a gente busca. E aí, voltando, né, na agricultura de precisão, que eu estava falando disso para vocês, a gente tem trabalhado ela para descobrir isso dentro da propriedade. Então, a propriedade ela está dentro de um terroir macro, né? Eu tenho um terroir macro, mas dentro da propriedade eu tenho meus microclimas, posso ter manchas de solo, né? Então a agricultura de precisão na viticultura está vindo nesse sentido, lógico, para a gente melhorar, otimizar o processo, fazer essas coisas de forma bem interessante, mas também para eu agregar mais valor. Porque às vezes eu consigo achar uma zona de manejo, né? Os colegas de agricultura de precisão chamam, e a gente vai chamar de microterroir. Por quê? É uma condição única dentro do talhão ou dentro da fazenda que vai me dar um produto diferente dos outros. E aí eu consigo trabalhar mais, ou como um produto único, ou com microlotes, né, como o pessoal do café fala, ou com os blends, como nós do vinho falamos. Então eu consigo agregar, porque sim, é muito difícil com um produto varietal eu atingir a perfeição ou atingir uma condição legal de expressão do terroir, né? Então, às vezes um blend, uma mistura, eu consigo trazer o melhor de tudo ali e fazer algo mais interessante. Tá, jovem? Então a ideia hoje era introduzir um pouco mais esse assunto. A gente tem a ideia de trazer mais colegas, aprofundar, né, do estudo mais sério, mas vocês saindo desse episódio aqui, entendendo que terroir é algo que é um estudo, é a interação da condição genética com o solo, o clima e o jeito de fazer o produto que vai gerar num produto único, tá perfeito pra gente. Fechou? Então, no mais, jovens, agradecer a atenção de vocês. Sigam o Tatu em todas as plataformas de podcast. Estamos todos. Se tiver faltando em algum, avisa aqui que a gente manda. Sigam nas redes sociais, né? A gente atuando forte, Instagram e TikTok. Inclusive, né, as gravações normalmente vão ocorrer nas segundas 20 horas. E eu vou estar transmitindo online via TikTok Live. Bom, vamos aumentando um pouco o leque de opções aí. E começando a gravar também para a gente fazer uma edição básica e começar a fomentar YouTube. Vamos ver se 2025 o Tatu cria vergonha na área e começa a produzir um pouquinho mais de conteúdo, um pouco mais longo, sem ser o podcast. Preciso da ajuda de vocês, então comentem aqui no post da rede social ou nos posts que as plataformas de podcast permitem para a gente saber, ter um feedback de como a gente consegue ajudar vocês. Fechou? No mais, um abraço e até semana que vem.